para cá antes. Mas, por exemplo, isso é a coisa que mais me deixou aturdido, né? Porque eu tô há 36 anos lá, né? Eu acompanho eleições americanas desde 89, lá. É. Por exemplo, quando se perguntaram quais eram as coisas mais importantes que deveriam ser levadas em conta para decidir o seu voto, e o americano leva a sério isso, claro. tá? O voto lá não é obrigatório. Então, o cara tem que querer ir. O cara tem que querer ir. E é um pé no saco votar lá. Não é trivial aqui. Aqui, você tem o resultado em 4 horas. Lá tem máquina com alavanca, lá tem máquina mecânica. Sério? Pô, só 14% das máquinas de votar americanas são eletrônicas digitais, como as nossas daqui. Sei. 14%. Pô. Pois bem, fizeram a pergunta... 2 fatos. Primeiro, na cidade de Las Vegas, em Nevada, 14 mil pessoas jovens não puderam votar porque não conseguiam assinar o nome. O quê? Porque eles estão tão habituados a assinar o nome nos tablets, digital. Não, o cara não sabia reproduzir a assinatura que ele fez no papel do título de eleitor que ele assinou quando ele... Cara, que coisa 14 mil! Tá? Os caras falam, não é a sua assinatura. Não é a sua assinatura, você não pode votar, porque lá não tem título de eleitor como a gente carrega aqui, tá? Segundo fato. Fizeram uma lista de perguntas e durante, sei lá quantos anos, 50, 60, preservar a democracia, manter a democracia do país era o item mais importante de qualquer eleição. Porque levava o cara a votar. Porque levava o cara a votar, sair de casa e votar. Hoje, nessa eleição última, ele ficou abaixo de não sei quantos, 6 ou 7 itens. Você lembra de algum? Preço da gasolina, preço da manteiga. Tá. Coisas bem mundanas, tangíveis, que... O governo atual lá não conseguiu conectar. Então o que aconteceu? Foi a maior enxurrada de fake news da história de uma eleição americana. As coisas mais bárbaras que você pode imaginar foram faladas ao vivo na televisão. O cachorro, os caras comendo cachorro. Os caras comendo os pets, né? Acho que foi o Trump, numa das coisas. Foi desmentido ao vivo. Não, foi desmentido no fact-check, né? Só que assim, um dia lá o cara falou que eles mandavam os meninos na escola de dia e voltavam meninas à noite. Que as escolas estavam fazendo mudança de sexo nas escolas. Rápido, hein? Não, para pensar. E teve gente que acreditou. Teve gente que passou a acreditar nisso daí. Então, eu estudo a história americana... Dá desânimo, hein? Pô, desânimo? A quantidade de jovens que querem ir embora do país... Não tô falando nem dos Estados Unidos, do mundo. Do mundo, mas não é um problema só lá. Não é um problema de lá. Eu falei outro dia, conversando com um jornalista, que eu errei o nome da vodka porque eu não bebo, né? Em vez de falar Orloff, eu falei Smirnoff, que era o que eu lembrava. Lembra da propaganda da Orloff que dizia eu sou você amanhã? Lembra? Lembro. Os Estados Unidos falou isso pra nós hoje, na eleição da semana retrasada. Eu sou vocês... Lembra a propaganda do Campari? Campari eu não me lembro. Aquele vermelho. Não, Campari eu sei o que é. É ruim pra caramba. É horroroso. É tão ruim que as pessoas não bebem, elas jogavam na roupa das outras pessoas. Exato. Não, essa... Eu não quero, toma! Você lembra da Hebe Camargo? Claro. Porra, o meu pai... Bebia cerveja, né? Isso, mas me contou essa história que o programa da Hebe Camargo no domingo era patrocinado pela Campari, nos anos 60, E o governador de São Paulo chamava Adhemar de Barros. E ela chamava o entrevistado principal no final da noite e o cara tinha que pegar o Campari, tomar e falar, nossa, maravilhoso, Hebe. No final do programa. Um programa que todo o Brasil assistia, tá? Eu acho que era na Rede Record, se eu não me engano. Quando a Rede Record era perto do aeroporto de Congonhas. Bom, chama o governador de São Paulo, que né? Era uma figuraça. Chega lá, Hebe, agora, governador, nós vamos tomar o nosso Campari para encerrar a noite. O governador de São Paulo vira o Campari e fala assim, Hebe, que coisinha horrível esse barato. Mano. Meu, ao vivo. Ao vivaço. O Brasil todo, né? O Campari sumiu. Desculpa, Campari, mas a história que meu pai contou, né? Mas não é só isso. Eu tenho um filho de 7 anos e aí eu queria a tua opinião. Sim. Primeiro que eu não sei se a profissão dele já existe ou vai existir, a gente não tem ideia. Posso só falar um disclaimer? Não vem com manual, tá? Não vem, né? Eu tive 3. Não vem com manual. O que eu tava falando assim, o que eu mais acho importante pra ele é a interpretação de texto, é entender uma ideia central, porque se uma pessoa tiver isso na cabeça dela, ela já passa na frente de 90% das pessoas, porque as pessoas hoje em dia, elas são incapazes de ler, entender, ou são tão ansiosas que saem perguntando o que já tá no texto, né? Bom, ontem me perguntaram... Não, sexta-feira me perguntaram qual era a vacina para o vírus informacional que eu falo no livro, tá? Que
Que é esse vírus onde você cria algo que apela para o subconsciente dos medos primordiais do ser humano. O medo da morte, o medo do inimigo, o medo do outro, o medo da sua família ser destruída, de você não que ter é como... animal, né? Animal, animalística, que você vê em campos de futebol, né? Porque as torcidas sincronizam, né? Aí o cara falou, mas qual que é a vacina para esse vírus informacional que sincroniza o cérebro das pessoas e cria a turba, né? A turba que mata um cara porque acha que ele comeu o pet lá, como quase aconteceu em Springfield, né? Um haitiano, um imigrante quase lá. Teve gente que começou a achar que era verdade isso, tá? E é a cidade dos Simpsons, isso que é o pior de tudo, né? Mas sabe que não é? Não, era o que eu me lembrava. Não, eu ouvi a história do autor. Tem 4 ou 5 Springfields no não, tem. Ele fez isso de propósito, pra ninguém saber qual estado saber qual delas. Tá bom. É verdade, isso é verdade. É estranho, né? Tem a mesma cidade em vários estados, mas não tem isso. Aí ninguém pode falar que é. Então, mas eu respondi pro cara, só tem uma vacina. É o pensamento crítico. Se você não ensinar as próximas gerações a pensarem por elas e entenderem como é que você pensa criticamente, né? Que não adianta vir um presidente dos Estados Unidos falar que... Bom, o Trump, na época da pandemia... Não é dinheiro na educação. Não, mas não é só dinheiro. Precisa de dinheiro, claro. Sim, mas não é só isso. Mas não é só isso. Nós tínhamos uma escola no Rio Grande do Norte durante 10 anos, no nosso instituto, né, de neurociências, onde a gente trazia as crianças do turno oposto da escola pública para aprender ciência. Então... Mas não tinha aula teórica, era tudo no laboratório. Poxa. Até português tinha um laboratório de português. Não existia o cara falando na frente e riscando, isso aqui é o teorema de Pitágoras, isso aqui é como você calcula a solução de uma equação de segundo grau. Não, a gente soltava foguete de garrafa PET para a criançada calcular a parábola, tá? Se você conseguir manter uma pessoa pensando criticamente, você tem como se vacinar a multitude de vírus informacionais que nós somos bombardeados todos os dias. Mas se você continuar a criar gente que não pensa, gente que pega um texto, como você falou, ela vai atrás dos hiperlinks do texto, quando ela termina o texto, ela não sabe o que ela estava lendo. Verdade. Que é o que acontece. Ela quer sempre que alguém... Ela quer comprar a opinião de alguém. Isso. Eu gosto do Nicoleles... Tudo que ele pensar, eu vou assinar embaixo. Então, aí, em vez de eu falar, eu só encaminho o vídeo dele. Então, mas esse é o drama, porque se você não parar para pensar criticamente, não tem como você se desvencilhar do mundo paralelo, dos múltiplos universos paralelos que estão sendo criados. Verdade. Tá? E esses mundos paralelos matam gente. Na pandemia foi assim. O Trump uma vez foi numa coletiva, eu tava assistindo a coletiva, ele chega assim e fala assim, não... É só tomar detergente que mata o vírus. Ele falou isso? Falou isso ao vivo, pro país inteiro. 15 ou 20 pessoas no estado de Maryland foram parar na UTI porque ingeriram detergente de cozinha depois de ouvir o presidente dos Estados Unidos sugerir isso. Ele estava fazendo uma piada, ou ele estava fazendo uma estupidez, tá? Que você não faz um negócio desse. Sendo presidente dos Estados Unidos. Não, e tava o Fauci do lado dele, que era o enviado principal do governo americano para cuidar. O cara fez uma cara de quem, mas não teve coragem de ir no microfone, né? Porque o cara é... Só dando um disclaimer aí, não tomem detergente. Não tomem. Não adianta. Não tomem. Não é boa, não é uma boa. Mas enfim, isso aconteceu num momento de crise onde milhões de pessoas estavam morrendo ao redor do mundo, né? E era o presidente dos Estados Unidos falando. Então a autoridade, nos Estados Unidos isso é levado a sério. Então, para muita gente, o presidente fala um negócio, os caras acreditam. Mas eu entendo isso quando era criança. Se você falar que manga com leite mata. A gente ouvia isso e acreditava porque era a nossa mãe que estava falando. Exato. Mas hoje em dia, com a quantidade de informação, é só você checar. Sem dúvida. Por que as pessoas não vão checar? Porque, na realidade, eu não tenho uma explicação definitiva, mas a minha ideia é o seguinte: quando você vê uma pessoa nessa posição de autoridade, no mundo onde hoje você quase não consegue acreditar em nada, é o movimento MAGA, né? Make America Great Again, tá? Nenhuma das promessas que ele fez, ele vai cumprir. E tá tudo bem, o pessoal nem tudo espera. Legal. O pessoal fala mesmo. Não. Tem que falar. Não, eu contei. É a sensação só de que ele falou e que eu contei isso aqui num outro dia e as pessoas... Colapsa a economia dos Estados Unidos se ele mandar todo mundo embora. Essa aqui é a melhor história da eleição. Soltaram um rumor que ele estava sofrendo o Trump, e eu não estou dizendo que ele estava e não estou fazendo nenhuma troça disso. Soltaram um rumor que ele tinha um problema de incontinência urinária e fecal. Que ele tava, né? Sério? Soiling, isso saiu no jornal americano, tá? Soiling the pants, né? Tava borrando as calças. No outro dia, em solidariedade a ele, para desmentir que isso era verdade, os seguidores dele no começo foram todos de fralda por fora da calça. Mano. Tinha 20 caras de fralda na primeira fileira nível de Não, para pra pensar. Paixão, né?
Não, é religião. É religião. Tudo virou E antes que religião. o pessoal reclame, não é só em relação ao Trump. Não. Tem isso em relação à esquerda, em relação a político todos. Não, no mundo inteiro. É, no mundo inteiro. Tem fã de político pra caramba. Tem, né? não, mas não é nem fã de político mais. É quase que como Influenciador assim. É influenciador é a mesma coisa, né? Teve gente fazendo procedimentos aí estéticos que tem absurdo, absurdamente, né? E tem qual é o padrão de beleza? Esse padrão inatingível. E o pior é que não passa pros filhos, né? Não. O pessoal faz um monte, tem aqueles pais lindos, o filho feio, e aí você fala, opa, alguém mexeu demais aí nos rostos aí. Isso eu não vi ainda, mas o que eu como médico, né, eu paro pra pensar, as pessoas põem em risco a vida, a integridade física pra fazer um procedimento que não necessariamente... O pessoal abrindo os caixões daqui um tempo com as próteses, tudo junto com o esqueleto, né? Não, e imagina o que eles vão falar de nós daqui a 100 anos. Né? Vendo o caos que nós estamos criando atualmente, né? Porque o planeta tá dando todos os sinais, né? Eu tava nos Estados Unidos, eu passei por 2 furacões. Agora? Agora. Quando eu tava voltando... Agora? Agora. Quando eu tava voltando da Califórnia pra Carolina do Norte, onde eu moro, tinha o Helen. Como que funciona lá o alerta? Então... Você tá... Não, eu tenho os alertas, só que assim... Você tava na estrada? Não, eu tava de avião. Mas eu